Crise e bastidores agitados. BAP banca Boto e nega mudança no Flamengo. Boto justifica a desistência do Flamengo por Mickey Johnston. Palavras dele: existe opção melhor no mercado. Outro print vazado, jornalista mostra a conversa com Boto. Meu irmão, tu vai ver tudo isso e ainda mais. Vem cá comigo, ó. Boto ganha mais que Felipe Luiz e ainda tem carro blindado e aluguel pago pelo Flamengo, revela site. Acordo entre Flamengo e Rossi por renovação deve acontecer ainda em julho. Mais duas matérias que veremos hoje, hein? Enzo Maresca destaca diferencial do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E para finalizar, de notícias hoje, você vai ver que tem zagueiro se despedindo do Flamengo após 11 anos para reforçar time da Série B. Vamos começar então falando sobre essa crise, tá, no Flamengo entre Boto, BAP e Felipe Luiz. Vamos lá. Existem rumores que estavam rolando rumores que o BAP estava muito chateado com o Boto e o Boto também bem revoltado com o BAP por causa dos vetos que o BAP fez recentemente. Um dos vetos foi aí em relação a ideia do Boto em negociar o Pedro, e o outro agora que foi um veto realmente na negociação que ia chegar hoje, terça-feira. O Mickey Johnston estaria chegando no clube hoje. Tinha passagem comprada, estava tudo certo, mas o nosso presidente BAP, em momento de lucidez, fez o quê? Não vai vir mais jogador nenhum não, porque o Flamengo não tá jogando dinheiro pelo ralo. É isso aí, com outras palavras aí, foi isso tudo que aconteceu. E o Boto ficou bem chateado. Vamos aqui ver a reportagem, vamos ver aqui comigo a reportagem falando sobre isso. A pressão cresce sobre José Boto e os torcedores estão insatisfeitos com algumas atitudes e decisões do mandatário. Mas a sua saída só vai acontecer se partir dele mesmo. Existe a possibilidade, já que o dirigente estaria insatisfeito após ter uma contratação vetada por BAP. O português tentava trazer Michael Johnston, ou Mickey Johnston, ao Flamengo, mas o negócio foi cancelado de última hora após repercussão ruim em tese por conta da suposta análise do departamento médico quanto aos laudos clínicos do jogador. Alguns torcedores passaram a pedir até a saída do diretor de futebol, consolidando uma verdadeira crise antes do recomeço da temporada, que acontece agora nesse sábado, dia 12, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, o jornalista famoso Paulo Vinícius Coelho, PVC, publicou importante vídeo curto nas redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 8. Segundo o repórter, ele teria conversado com o BAP sobre uma possível troca no comando do departamento de futebol do Flamengo. PVC garante que a resposta do presidente do Flamengo foi negativa. Palavras do presidente: eu jamais cogitei mudar o comando do futebol do Flamengo. O Flamengo, então, não vai abrir mão de José Boto como diretor de futebol, que segue no clube até segunda ordem. Olha, eu acho o seguinte: o Boto está passando por alguns problemas no clube, foi vetado, mas ele trouxe o Jorginho, que foi realmente uma boa aquisição para o Flamengo. Mas trouxe o Juninho, que não foi. E ele se envolveu na polêmica lá falando do Pedro, com o Mauro César. E agora, Mickey Johnston. Então, assim, ele tem que ter mais cuidado. Hoje eu ainda vou trazer notícias de que teve mensagens vazadas com Júlio Miguel Neto. Então, assim, é só ter cuidado, cara? E o BAP também não é bobo. O BAP deve estar pensando, se ele quiser sair, ele saia, pede demissão, porque eu não vou pagar os custos dessa rescisão, muito provavelmente. Vamos aqui, Boto falou sobre essa desistência com relação ao Mickey Johnston. Vamos ver aqui o que ele fala sobre isso. Reportagem. O Flamengo decidiu recuar na contratação do ponta irlandês Mickey Johnston, que atua no West Bromwich, da Inglaterra. A justificativa para a desistência veio à tona através de uma conversa atribuída ao diretor técnico do clube, José Boto, e divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Tá vendo? Então, o Júlio Miguel Neto postou isso, eu vi ontem no Instagram, os prints da conversa com o Boto, falando aí sobre por que o Boto desistiu, numa conversa aí entre Boto e ele, de maneira até informal, No diálogo, Boto aponta dois fatores cruciais para a mudança de rumo. Primeiro, o surgimento de uma opção melhor no mercado,
e há preocupação com o limite de jogadores estrangeiros no elenco. A mensagem que rapidamente circulou nas redes sociais mostra o diretor afirmando, palavras do Boto, real motivo, encontramos uma opção melhor e não haveria vaga de estrangeiro. A revelação põe fim às especulações sobre a chegada do jogador de 26 anos que era aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o contrato. A questão do número de atletas de outras nacionalidades é um ponto sensível, de fato, no planejamento dos clubes brasileiros. Atualmente o regulamento permite até 9 jogadores, né? E a gente já tem 7 no elenco. Arrascaeta, Varela, Vinha, De La Cruz, né? Todos do Uruguai, Rossi, argentino, Pulgar, chileno e Plata, que é o equatoriano. E a gente sabe que existem rumores de contratação de Carrascal e de Ezequiel Barco. Já dariam 9 jogadores. Mas, cara, posso falar a verdade? A realidade é a seguinte. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça essa brincadeira do Flamengo aí, mano. Em contratar jogador que não tem histórico de jogar bem. Sabe ou não? Não tem lógica isso, cara. Ah, o Boto agora tá vindo com essa conversinha. A realidade é a seguinte, ele foi vetado. O BAP vetou sim. E ele, pra não perder tipo a hierarquia, que eu acho que ele já perdeu no grupo, ele falou, ah não, é porque a gente não tem espaço pra trazer mais um jogador. Mas comprou passagem do cara, pô. A passagem do jogador tava comprada, o cara ia embarcar, meu irmão. Foi avisado ontem que não ia mais. Então... Ah, ele não sabia que eram 9 jogadores no máximo. E ele tava querendo já contratar mais um. E aí agora que se deu conta que são 9. Então, do mesmo jeito, não deixa de ser amadorismo. Amadorismo. Tem jeito, né? Ia falar sobre o print que vazou na conversa entre Boto e Júlio Miguel Neto, mas como já comentei agora, nem vou falar. Vamos aqui agora sobre algo polêmico até. Eu não tenho nada a ver com isso, você também não tem, mas é algo que no mínimo a gente tem que ficar até de olho, né? Olha o que um site revelou. Boto ganha mais que Felipe Luiz, tem carro blindado e aluguel pago pelo Flamengo. Vamos ver aqui, ó. A vida de José Boto está cada vez mais difícil no Flamengo. Em meio a diversas polêmicas, o diretor português também tem gerado incômodo devido às suas regalias no rubro-negro. Caraca, meu irmão. Vamos lá. Segundo reportagem do jornal Lance, o fato do português receber cerca de 240 mil a mais que o técnico Felipe Luiz gera insatisfação entre os apoiadores do presidente BAP na Gávea. Além dos salários, o Flamengo também arca com 50 mil reais mensais com as despesas de um imóvel localizado na Barra da Tijuca, um carro blindado e proteção de 4 seguranças também são custeadas pelo clube. Crise na Gávea. Trabalho de José Boto está em xeque no Flamengo. Olha o que a notícia segue dizendo. Ó. Após uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, a expectativa era de um retorno tranquilo. No entanto, o Mengão se encontra em uma verdadeira crise nos bastidores. Cara, complicado. O que você acha disso aí? Você acha que o Boto, como diretor técnico, deveria receber realmente mais do que o Felipe Luiz? Eu acho o seguinte, essa parte aí não é um problema nosso, de torcedor. O BAP que tem que avaliar se ele acha que o cargo de um diretor técnico está acima do técnico de futebol, de fato, vai receber mais. É assim nas empresas, né? Isso a gente já sabe. Agora, ter tantas regalias, por que ele não tira do bolso dele para pagar o aluguel? Porque o carro blindado, né? Sei lá, o aluguel, despesas com carro blindado é o Flamengo que paga. E ainda, 4 seguranças, por que o Flamengo tem que pagar esses 4 seguranças? Isso aí pra mim não tem muita lógica, né? E assim, pra finalizar essa parte aqui dessa reportagem, eu ainda afirmo, né, que um dos problemas que o Boto trouxe pra ele, consigo, né, foi ele ter lá mexido com o Pedro, tentando deixar o Pedro fora dos planos. Ele e Felipe Luiz, a gente tem que criticar o Felipe Luiz por isso, por não estar colocando o jogador para jogar. Aí tentaram passar pano dizendo que o Felipe Luiz não sabia disso, de que o Boto estava tentando desfazer do jogador, tá? E aí o Flamengo foi lá, tentou desmentir o Mauro César Pereira, que mostrou as conversas. E parece que ele está tendo atrito com jogadores, outros jogadores do Flamengo. O próprio Arrascaeta está insatisfeito com o congelamento das tratativas de negociação com o Boto. Mas com relação a isso, eu não acho errado, não. O Arrascaeta tem contrato até o final do ano que vem, como que já quer renovar agora? Aí o Gerson também tinha contrato até o final de 2027,
pediu para renovar, foi até 2030, teve aumento de salário e agora saiu do Flamengo. Então assim, eu acho o seguinte, os jogadores têm que ficar na sua, meu irmão. Ganham muito para jogar futebol, não é para ficar se envolvendo em polêmica não. Se o Boto tá se envolvendo em polêmica, deixa ele se envolver e o BAP resolve, mandando ele embora ou não. Agora, jogadorzinho que quer ficar arrumando confusãozinha no Flamengo, já ganha muito dinheiro para isso já, para ficar no talento, no talento. Vamos falar aqui agora sobre Rossi. Acordo entre Flamengo e Rossi por renovação deve acontecer ainda em julho. O Flamengo deu um passo importante para assegurar a permanência de um de seus pilares defensivos. O clube encaminhou um pré-acordo para estender o contrato do goleiro Agustin Rossi até 31 de dezembro de 2028. A negociação, que prevê uma valorização salarial para o jogador, foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Rossi chega a um pré-acordo, tá, para renovar com o Flamengo. Palavras aí do jornalista em suas redes sociais. A formalização já está em andamento. Eu e você, com certeza, ficamos felizes, né? Porque o Rossi, de fato, é um excelente goleiro, e está sendo até cogitado para se tornar o novo capitão do Flamengo, tá? A diretoria do clube parece que tem avaliado não apenas o desempenho técnico, mas também a forte liderança que ele tem no vestiário e influência positiva com o restante do elenco. Então, existiam rumores que talvez o Arrascaeta pudesse pegar essa faixa, mas tudo indica que o Rossi também está disputando, né, essa vaga aí. Falando sobre Enzo Maresca, vou ser um pouco mais rápido para a gente fechar o vídeo. Enzo Maresca, né, o técnico do Chelsea, que vai enfrentar hoje o Fluminense. Não sei para quem você vai torcer, diga aí nos seus comentários. Torcer para o Fluminense cair, é isso mesmo? Mas o Enzo Maresca deu uma entrevista nessa terça-feira, né? Na verdade, ontem, segunda-feira, e na coletiva ele falou um pouco aí sobre os confrontos contra Flamengo e Palmeiras. Destacou que ambos times possuem muita energia. Palavras dele: a gente aprende coisas novas de cada jogo, de diferentes países e de treinadores. As duas equipes brasileiras, Flamengo e Palmeiras, foram muito boas e com muita energia. Acreditamos que será igual contra o Fluminense. É isso. Hoje, Fluminense e Chelsea, eu vou parar para ver o jogo às 16 horas, horário de Brasília. Quem você acha que vai ganhar esse jogo e para quem você vai torcer? Deixe sua opinião nos comentários aí. Falando agora, só um detalhe, eu esqueci de pedir para você. Eu comecei o vídeo tão empolgado e não pedi. Então vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, irmão, se inscreve nesse canal, Daniel Brunegro, ativa o sininho, já deixa esse like maroto no vídeo, porque é muito importante pra gente que você faça parte da família e veja os vídeos, né, cara? Eu tô postando vídeo todo dia pra você, com muitas informações interessantes. Pra fechar, tem um zagueiro aí que tá se despedindo do Flamengo após 11 anos no clube para reforçar um time da Série B. Vamos lá? Para Darlan, chegou a hora de dizer adeus ao Flamengo. O jogador das categorias de base, com 21 anos, não encontraria muito espaço no profissional. Por isso, o melhor caminho foi se desfazer do atleta. Está confirmado. O jogador vai vestir a camisa do Botafogo de São Paulo. Nas redes sociais, ele publica um texto emocionante para encerrar sua longa passagem pelo Flamengo, pelo Mengão. Isso porque foram 11 anos vestindo o manto sagrado nas categorias de base. E depois de tantos momentos, o carinho que fica de fato é enorme e ele não consegue ir embora sem dizer adeus. Palavras do nosso querido zagueiro aí com 21 aninhos, tá indo embora pro Botafogo de São Paulo. Eu vou trazer as palavras dele e encerrar o vídeo. Palavras dele: foram quase 11 anos fazendo esse clube a minha casa. Não tenho palavras para descrever como foi a minha vida por aqui. Cheguei sendo um menino e saio um homem. Um grande abraço para todos os profissionais que fizeram parte da minha história, pela minha formação como profissional e como homem. Maneiro. Darlan, então, tá indo aí para o futebol lá de São Paulo, jogar pela Série B no Botafogo de São Paulo. É isso, galera. Deixe aí todos os seus comentários, tudo que você acha sobre as informações que eu trouxe nesse vídeo. Por favor, então, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nada do nosso Mengão. É isso, tamo junto, nação. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo!